A história aí da América Latina tem confluências, mas também tem grandes diferenças. Não é um quadro uniforme, perfeitamente homogêneo. Cada país tem tradições próprias, configurações próprias, dimensões específicas, economias que têm peculiaridades. A América Latina é uma diversidade de nações, de modelo político, de modelo de desenvolvimento, uma diversidade de história também. A América Latina tem ciclos. Ela tem ciclos de ditaduras, ela tem ciclos de democracia. É um movimento cíclico. Tem hora que vira tudo ditadura. Depois vira tudo democracia. É uma coisa curiosa, e coincidentemente é no tempo. E depois dizem que não é uma colônia. Depois dizem que isso não é um estatuto colonial. Esse caráter cíclico de centralização e descentralização deriva exatamente de que não existe um ponto perfeito, né? Você centraliza quando começa a haver confusão e crise. Você descentraliza quando começa a haver autoritarismo, né, e ineficiência decorrente dessa descentralização. Desde que os navegadores europeus colocaram os pés no Novo Mundo, que os povos latino-americanos buscam por uma definição. Com uma história marcada por guerras e rupturas, projetos e desilusões, a América Latina tem uma trajetória que ainda merece ser melhor analisada. Esta é a proposta desta série América Latina Fim de Século. O Estado é como eu já mencionei, é um sistema de instituições, né, voltando fundamentalmente para assegurar as condições políticas da dominação de classe. Então você tem estados que não são nacionais, né, como eu estava argumentando há pouco. Um Estado escravista, ele é um Estado que não é um Estado nacional. Então a categoria Estado é mais ampla, é mais abrangente. Ou seja, alguns Estados são nacionais, alguns Estados não são nacionais. Na busca de identidade nacional, percebemos que conceitos básicos de organização política são misturados e, por vezes, até distorcidos. A ideia de Estado se confunde com a de país. O significado de país, por sua vez, se confunde com o de nação. Em função disso, é preciso caracterizar esses conceitos para melhor entendermos como se forma a identidade latino-americana. O Estado não serve ao conjunto da população. Para mim, o melhor exemplo é o sistema judiciário. O sistema judiciário, por exemplo, prende uma pessoa pobre que roubar um pão. Prende. É criminoso na justiça brasileira. Agora, um funcionário de alto salário, a justiça garante que se pague vale alimentar para ele, vale alimentação. Viu a diferença? Para quem está dentro do sistema, a justiça protege. Para quem está fora, a justiça prende. Isso eu digo do ponto de vista de trabalhadores. Agora, do ponto de vista da elite, realmente ainda pior. Hoje, nesse país, se fala em colocar exército atrás de sem terra. Ou seja, o exército para proteger, em nome da justiça, os latifundiários. Não tem nenhuma lei que coloque o exército para derrubar cerca de latifúndio improdutivo. Para um povo se constituir em uma nação, é preciso mais de que uma simples organização sociopolítica e limites territoriais. Um país é um território com uma população em cima, com uma constituição e, de preferência, falando a mesma língua. Agora, uma nação é tudo isso com um objetivo comum. Os Estados Unidos constituem uma nação. Eles têm um projeto comum. Eles sabem onde eles querem chegar. Os países europeus, eles constituem tanto uma nação que se dão ao luxo de pensar uma nação maior que a União Europeia.
há um objetivo comum, há propósitos unificadores. A nação é um conjunto, ela não é uma elite, ela não é uma massa, ela é um conjunto. A nação ela é a ideologia de uma comunidade, né? Comunidade esta que se constitui numa sociedade de classes e que se imagina como formada por indivíduos livres e iguais, né? Então eu diria que nação é a comunidade ideológica típica do Estado capitalista. E essa nação, a meu ver, não se forma só do povo. Essa nação, como toda, ela forma de um casamento entre a parcela, vamos chamar de privilegiada, e a parcela excluída. Eu hoje não acredito na possibilidade, como aconteceu na Revolução Francesa, de o povo eliminar a elite e construir uma nova nação. Lembre-se que mesmo na Revolução Francesa eliminaram a aristocracia, mas foi um casamento de 3 estados, a burguesia, os servos, se podemos chamar assim, e a igreja. Foram 3 que casaram para formar um país. A nação é soberana e a sua soberania se expressa na figura do Estado Nacional. Daí a ideia de autodeterminação, né? O povo palestino busca a sua soberania, busca a sua condição de povo autodeterminado como? Lutando para constituir o seu próprio Estado Nacional. Clarificados os conceitos de Estado, nação e país, sem os quais seria difícil entender a constituição dos Estados nacionais, torna-se necessário agora entendermos o que é um Estado forte. O que é um Estado forte? Um Estado forte é um Estado que tem meios de atingir seus objetivos, tem meios de atingir os objetivos da nação. É um Estado que tem capacidade de negociar lá fora e capacidade de resolver aqui dentro os problemas da população, os problemas do conjunto da população. A América Latina é marcada pelo desejo de cada país de afirmar a sua soberania nacional frente aos países mais desenvolvidos, o que alimenta um anseio pela criação de um Estado forte. Mesmo baseando-se em alianças de classes sociais, alguns governos valeram-se do autoritarismo para garantir a sobrevivência dos projetos nacionais. Cria-se com isso um grave distanciamento entre Estado e sociedade civil. Mas a ideia de Estado forte também permite distorções. Na verdade, essas coisas transcorreram em diferentes momentos nos diferentes países da América Latina. Tomando mais o Brasil, que é a América Latina, nós tivemos um Estado liberal, um Estado bastante restrito durante a República Velha, e que foi gradativamente se tornando mais intervencionista na economia, na medida em que a economia brasileira ia progredindo, se modernizando. O Estado brasileiro, por exemplo, torna-se forte em 1908, quando ele faz um acordo com o Baring Bank, grande casa londrina, e valoriza o café. O Brasil, já em 1908, intervém pesado no mercado internacional do café, retém uma parte da produção fora do mercado para elevar o seu preço, uma prática que eu desconfio que hoje a Organização Mundial do Comércio condenaria. Isso já é na República Velha, mas sobretudo a partir dos anos 30, com a enorme depressão, todos os países passam a ter estados fortes. Alguns são ditaduras, como a ditadura fascista, nazista e a japonesa também. Outras são democracias. A ideia de um Estado forte é uma ideia ambígua, porque o que é um Estado forte? Um Estado verdadeiramente forte é um Estado que consegue traduzir decisões coletivas, um Estado que consegue dar sequência a decisões da coletividade sobre o futuro do país. E para isso, esse Estado tem que ter uma grande margem de independência em relação aos interesses
das classes proprietárias, dos grandes interesses econômicos do país. Do ponto de vista da capacidade de implementar a política, Estado forte é aquele que tem uma capacidade decisória maior, né? É o Estado que é um centro de tomada de decisões que, de fato, são implementadas, são levadas à prática. Isso é um Estado forte. Na verdade, entendemos que os estados latino-americanos nunca foram efetivamente fortes. A autonomia desses estados é meramente organizacional, não atingindo plenamente a capacidade de concretizar e efetivar sua soberania nacional. Este é o dilema que nós tivemos na América Latina. Ou nós tivemos esses estados autoritários que, de maneira voluntarista, impunham um projeto nacional e confundiam esse projeto com o interesse de poder desses grupos que manipulavam o Estado, ou nós temos uma redemocratização que escapa do autoritarismo, mas torna o Estado mais inerme, mais incapaz de resistir à influência desses grupos endinheirados. O que nós teríamos de ter na América Latina, mas ainda não temos, é um Estado que seja, ao mesmo tempo, forte e democratizado. Os diversos perfis de propostas econômicas dos países latino-americanos mostram, antes de tudo, a fragilidade diante de poderes externos. Nesse sentido, o Estado latino-americano não é forte, porque ele depende de capitais estrangeiros, ele depende de tecnologia estrangeira, ele depende da diplomacia estrangeira, ele depende militarmente de exércitos estrangeiros. Por outro lado, ele é internamente muito autoritário. Ele é um Estado que usa a força que tem, que é uma força insuficiente para resolver os problemas, mas suficiente para manter a sua população na linha, para manter a sua população dentro dos limites que ele traça. Nesse sentido, ele é um Estado autoritário. Os Estados nacionais da América Latina nunca se tornaram fortes. Em meados do século XX, houve uma tentativa de construção de estados chamados fortes, que eram os estados ditatoriais e populistas, como o de Getúlio Vargas e de Juan Domingo Perón, que imitavam as ditaduras fascistas e populistas da Europa da época. Você pode ter um Estado forte do ponto de vista da política interna e fraco do ponto de vista da política externa, né? Isso aconteceu, por exemplo, para a gente não ficar muito, né, nas abstrações, na época das ditaduras militares, né, que de vez em quando assolam a América Latina, né? Eram estados extremamente fortes ao reprimir, né, as oposições internas, né, particularmente as classes populares, e eram estados, muitas vezes, extremamente submissos em matéria de política externa. Eram, por exemplo, submissos em relação à política do Estado norte-americano. O Vargas tentou fazer do Brasil um Estado forte. Ele tentou, toda a política dele foi uma política de dotar o Estado brasileiro desses instrumentos para que o Estado brasileiro pudesse atingir os seus objetivos. Volta Redonda é um caso típico, a Petrobras é outro caso típico, a Eletrobras, que era projeto dele, é um outro título. O Pinochet não. O Pinochet entregou o Chile completamente. Entendeu? O Pinochet foi um administrador externo, no melhor estilo da Guerra Fria. Ele evitou uma revolução nacional. O Allende representava exatamente isso, essa busca de transformar